Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 346. Eu sou Rodrigo Bibo e vamos de teologia pública. Eu sou Vinícius Couto e nós vamos falar hoje sobre a graça universal e otimista de Deus. Eita, nós! Olha só, gente, estamos aqui mais uma vez com o Vinícius Couto. Seja bem-vindo ao BTcast, meu querido. Valeu, Bibo. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje, acreditem, pessoal, o Vinícius não é o professor do podcast. A gente vai receber aqui o professor do Vinícius. Olha aí, ó, todo mestre tem um mestre. E a gente vai falar um pouquinho sobre John Wesley e a abolição da escravatura. Gente, ficou um episódio show de bola, então confira aí esse papo que a gente bateu com o professor do Vinícius. Mas antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais essa semana, como vocês sabem, o Bibotalk está comemorando 9 anos de atividade nas internets e a gente sempre gosta, nos aniversários, de propiciar um sorteio significativo na vida dos nossos ouvintes. Já sorteamos várias coisas legais aqui e hoje, para comemorar esses 9 anos, vou sortear mais uma coisa legal aqui para vocês. A Escola Convergência está com um curso muito legal, gente, Escola para Pregadores. Olha só que bacana, você vai fazer um curso totalmente online, totalmente grátis, free, sem custo algum, se você, claro, for o sorteado aqui neste nosso sorteio de comemoração de 9 anos. Galera, a Escola Convergência é uma escola que nós temos muita confiança nos seus professores, nos seus diretores. A Carol Bazo, que é integrante aqui do Bibotalk, ela é uma das diretoras aí, coordenadoras da Escola Convergência, então são pessoas de extrema confiança. E eles estão com um curso aí de, acho que é 1 ano, se não me falha a memória, que quer preparar pessoas para apresentar as escrituras. E olha só, o nome é Escola de Pregadores, mas não pense você que não prega não possa fazer o curso. Bíblia, eu não tenho vontade de ser um pregador, assim, de ir lá e dar uma palavra na igreja. Meu amigo, você pode, e na verdade deveria, ser um pregador no seu dia a dia. E essa Escola para Pregadores, ela contempla também essa necessidade. Apresentar ao cristão, você aluno que fizer a Escola de Pregadores, um panorama bíblico, como interpretar a Bíblia, como expor com clareza as escrituras. Então, essa Escola de Pregadores, ela vai muito além de preparar você para o púlpito, o que é uma coisa muito urgente nos nossos dias. Mas a Escola de Pregadores, oferecida pela Escola Convergência, ela quer, na verdade, preparar o cristão para apresentar com clareza as boas novas. Então, olha só, se você quer estudar gratuitamente nessa Escola para Pregadores, preencha o link que está aqui na descrição deste podcast, participe aí da nossa promoção. Beleza, gente? É um sorteio que nós estamos fazendo em parceria com a Escola Convergência. E olha só, o sorteado, além de ganhar acesso sem custo algum e acesso total ao curso, ele vai ganhar também o lançamento da Thomas Nelson Brasil, que é o livro História da Pregação, volume 1 e o volume 2. É mesmo, volume 1 e o volume 2. Um grande lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, que vai fazer aí, gente, um pente fino, um apanhado de todos os grandes pregadores da história do cristianismo. Vão falar aí um pouco da sua pregação, do seu contexto histórico. Cara, uma baita obra que mescla a história da igreja, homilética, sociologia da religião, enfim, tem tanta coisa envolvida neste livro. Inclusive, a professora Carol Bazo já me disse que estes volumes 1 e o 2 serão utilizados por ela na ministração das aulas lá na Escola para Pregadores, beleza? Então olha só, gente, participa deste sorteio, porque o que a gente está sorteando é algo muito precioso, tá? Você ganha acesso integral ao curso e ainda vai ganhar este livrão aí, que está separado em 2 volumes, tá? A história da pregação. E olha só, participa, hein? Participa, porque a chance de você ganhar, ela existe.
Gente, é isso. 13 de maio de 1888, né? A Lei Áurea, e a gente tem a abolição da escravatura no Brasil. 132 anos, é isso? Confere a matemática, 132 anos da abolição da escravatura. A gente já fez um podcast aqui sobre a escravidão, ficou muito legal. E agora, aproveitando que eu sou amigo do Vinícius e ele conhece alguém muito especializado aí nesse tema e que no que diz respeito a John Wesley, a gente vai falar um pouquinho sobre como esse grande homem de Deus se envolveu na abolição da escravatura. Não do Brasil, obviamente, mas lá das Europas, por assim dizer. Vinícius, apresente por gentileza aí o convidado dessa semana aqui no BTcast. Ô Bibo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que estiver nos ouvindo aí também. É um prazer estar de volta aqui com vocês e também é uma honra para mim. Pois é, eu nem te apresentei, né, Vinícius? Que já estão da casa, então o Vinícius já tá presente. Eu nem apresentei o Vinícius, até porque já teve algumas semanas, alguns meses atrás, o quadrilátero wesleyano, e a galera já tá familiarizada com você. Ah, maravilha, tamo junto aí, Bibo. É uma honra também para mim aí poder apresentar o professor Helmut Renders, né, que é professor lá da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, e também é meu orientador lá no programa de doutorado, e é uma honra poder interagir com esse podcast a respeito aí desse tema tão importante que é a questão da escravatura. O professor Helmut lançou um livro recentemente também, né, que é Wesley e a luta da abolição da escravidão, né? É um livro muito completo, já fica aí a indicação e certamente ele vai também aí falar algumas coisas dentro do conteúdo aí da pesquisa dele. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Bibotalk. Muito obrigado. É uma oportunidade única para mim, para compartilhar um pouco os resultados da minha pesquisa e é também para mim inédito porque é a primeira vez que eu faço um podcast, mas estou em boa força e então estou disposto aqui então a fazer esta nova experiência também. Que legal, professor. Obrigado por fazer essa experiência com a gente. Professor, acho que a primeira pergunta que a gente pode te fazer é ambientar, né? A gente já teve aqui podcast sobre a vida de John Wesley, um pouco sobre a teologia de John Wesley, então isso aí os nossos ouvintes, se você ainda não ouviu os podcasts passados, é legal você se ambientar, porque aqui a gente vai focar bem nessa ação de John Wesley. Professor, o senhor poderia nos contextualizar um pouco, então, neste movimento abolicionista na Europa, né? Nos encaixar aí com datas, mais ou menos, e onde o Wesley entra nessa luta contra a escravidão. Talvez poderíamos pensar duas coisas. A escravidão na Europa era presente durante a época do feudalismo pela situação semi-escravidão dos súbitos nas grandes fazendas, especialmente no norte de França. Mesmo assim, houve uma noção que não tinha escravidão lá. De fato, o tema surge especialmente com as descobertas, ou seja, o tema é retomado, inclusive agora pensando em nações europeias escravizando outras pessoas de outros povos, de outras nações no século XV. Então, nós temos uma situação de uma não presença sentida, porém, muitos relacionamentos semi-escravagistas na Europa. Então, não é correto dizer que não houve uma experiência de limitação de direitos básicos para uma grande parte da população. Só a designação era outra. Isso é colocado em xeque com a crise do feudalismo. O feudalismo é um sistema onde o dono da terra recebe repasses daqueles que trabalham na sua terra e que tem basicamente uma condição de sair desta relação, que a gente chama feudalismo. E o sistema mais organizado do feudalismo é o norte da França. Esse sistema também chega na Inglaterra com a invasão dos normannos em 1088, né? Aqui nós temos a situação que eles chegam e eles implantam esse sistema na Inglaterra. E nós temos sempre essas histórias de Robin Hood lutando contra o sheriff de Nottingham. Isso, na verdade, é uma das populações antigas inglesas anteriores e os normannos chegando e implantando um sistema muito violento de organizar repasses. Então, de fato, essa é a primeira coisa, então, que pessoas não têm direitos, ou muito poucos direitos, sobre a sua própria vida, não é uma novidade na Europa. Porém, se cria uma nova qualidade a partir do século
XV. Diferente é a situação na região mediterrânea. Os italianos, por exemplo, aí vamos para a lógica das punições, né? Se você pensa, por exemplo, nas pessoas nas minas ou nas galeras, isso não é só uma questão romana, isso também é uma questão do século XIII, do século XIV, né? Mas aqui seriam não cidadãos comuns, né? Aqui são pessoas consideradas criminosas ou pessoas escravizadas por outras nações. Então, como o tema chega depois nas pessoas, o tema se apresenta primeiro como um tema da forma de se relacionar com outro cidadão de outro povo, um contato via questão de negócios, e depois a questão como se trata um ou outro em uma situação bélica, um conflito local, ou seja, que for. E aí, porque inicialmente você não vai encontrar escravos dessa situação na França ou na Inglaterra. Isso é um movimento posterior, né? Então é uma discussão em relação àqueles que não estão conosco, mas estão eventualmente em nossas colônias, nossos assentamentos novos, né? Mas há também uma sensibilidade religiosa. Aqui nós deveríamos mencionar os Quakers nos Estados Unidos, e não só lá, uma das figuras mais famosas que vai se articular, Wesley, na verdade é uma pessoa que vem do protestantismo francês, tem que fugir e vai via Amsterdã para os Estados Unidos e vai então lá se unir ao grupo dos Quakers. Uhum. Os Quakers é um grupo interessante porque você tem uma divisão, inclusive me parece interessante para o nosso movimento religioso hoje. Uhum. E, por um lado, você tem um grupo que vai trabalhar muito a ideia de uma espiritualidade do interior, de uma piedade do interior, de uma iluminação pelo Espírito Santo, que de fato foca muito no interior do ser humano. E estes, na verdade, vão abraçar ideias como de não se envolver com as coisas mundanas, etc, etc. E tem um outro grupo dos Quakers, e aqui eles são bem divididos entre eles, que vai dizer, mas este testemunho do Espírito Santo, este testemunho da presença viva de Deus em nós, requer uma resposta também no cotidiano, no exterior, à minha vida religiosa, e eles se tornarão os mais radicais, inicialmente defensores da igualdade humana, e isso significa, em tese, então, também eles se tornam pessoas que desafiam a lógica da escravidão. Então, professor Helmut, é interessante isso aí que o senhor está falando, porque mais no finalzinho do século XVIII, né, foi criada uma sociedade lá na Inglaterra, né, justamente contra esse movimento abolicionista, e a maior parte do grupo, né, que integrou nessa sociedade era formada de Quakers, né? Isso mesmo, eles são, na verdade, aí vamos para, isso seria a fase, nós pensamos a estruturação deste movimento, né, a organização, como este se torna um movimento, como isso transita das ideias, do campo das ideias, criando corpo numa organização. E interessante para os metodistas e os anglicanos que os Quakers eram considerados, especialmente por causa da sua mística do interior, algo sobre suspeito. Inclusive o próprio Wesley. Wesley tem uma compreensão muito clara que uma espiritualidade que não contribui para o cotidiano é a menos favorável. Então, o foco em experiências interiores, como, digamos, expressão máxima da vida cristã, não seria o foco de John Wesley. Esse é o seu problema. Em Aldersgate, onde ele vai sair, porque ele entende que o grupo lá é um grupo que foca muito na interioridade e não na praticidade no cotidiano das suas convicções religiosas. Então, na verdade, os Quakers não são um grupo admirado por Wesley, enquanto eles só conhecem esta parte que foca no interior. E aí também já é um ponto interessante em Wesley que me parece também para nós interessante, mas o fato que ele tem inicialmente uma ideia em relação a este grupo, olhando para uma parte deles, na verdade, não conhecendo a outra, não faz que ele não comece a ler textos que falam sobre o assunto da abolição,
então, falam do assunto dos povos africanos, de quaker que se chama Benizé, e, de fato, então, ele não é tão fechado em relação à sua convicção como o outro é, que ele não consegue interagir com um texto que vai ser, então, um texto importante para ele. Então, o mundo das ideias são mais ou menos estas. E claro que os ingleses já tinham bastante, na própria terra, experiências com a ideia de libertação de direitos, né? Isso tudo está em movimento no século XVI, XVII e XVIII. E, então, o movimento abolicionista, mais corretamente, na Inglaterra, na fase, é uma abolição do transporte de escravos. Ou seja, especialmente depois de 1700, depois da Revolução Americana, os ingleses têm territórios ainda onde tem escravos, mas o maior território com escravos já não está mais sob a sua governança, né? Mas mesmo assim, os ingleses então vão primeiro, por causa disso, impactar sobre a escravidão nos Estados Unidos a partir da sua rejeição do transporte de escravos. E aqui a gente tem que saber que os ingleses transportaram ao longo dos séculos 1/3 de todos os escravos, tanto para a América do Norte como para a América Central e também para o Brasil. Eram muitas navegações inglesas que chegaram aqui, não somente navegações portuguesas e espanholas. Professor Helmut, o senhor comentou aí a respeito dessa questão do transporte de escravos, né? E no seu livro tem um ponto interessante a respeito do pai de John Wesley, né? Do Samuel, que em 1692 ele escreveu um texto contra roubo, tráfico e posse de escravos, que inclusive esse texto tem bases num outro texto do Richard Baxter. Acho que seria legal também falar um pouco a respeito disso, né? Isso. Aí temos, então, alguns grupos, vamos dizer, pessoas pontuais que, de fato, já relativamente cedo também no ambiente religioso tocaram o assunto de uma forma clara. Um texto é, de fato, de Richard Baxter, um puritano importante, em 1655. Também temos George Fox, que é o fundador do grupo dos Quakers, ou da Sociedade dos Amigos, né, que também se pronunciou num texto em 1671 contra a posse de escravos entre os associados do grupo. Ou seja, na primeira fase, as afirmações são menos em relação à nação, mas em relação da participação do grupo religioso. Basicamente, a informação é quem quer fazer parte da sociedade dos amigos e das amigas não pode ser dono de escravos. Então, essa é uma primeira fase, mas aqui, na verdade, as razões já são todas apresentadas, né? É mais um texto de Richard Baxter, de 1673, e depois também não podemos esquecer grupos pontuais como os menonitas. Os menonitas que são mais conhecidas pela sua atitude de rejeitar o uso de armas, ou, por exemplo, viver como soldado numa guerra. Os menonitas alemães em Germantown, Pensilvânia, também já publicaram em 1688 um panfleto contra a posse de escravos. E aí temos George Cate, 1693, e neste ambiente, então, de fato, nós temos as primeiras publicações, aquela publicação de Samuel Wesley, que numa revista de Londres, no Athenian Oracle, em 1992, também vai se pronunciar contra o tráfico, a compra e a posse de escravos. Agora, a gente tem que se dar conta que isso são coisas muito pontuais, porque a legislação inglesa não tinha aqui um problema. Então, se nós vamos avançando, que cria, de fato, a primeira grande crise nessa questão no mundo de John Wesley. Ele não conhece a escravidão, ele começa a conhecer a escravidão na sua ida para a Geórgia, apesar que Geórgia, na época, não tinha escravos, mas na Southern Carolina tem escravos. Aqui ele menciona isso
Em seu diário, por exemplo, ele fala da sua alegria de ver africanos no culto em Charleston, Carolina do Sul, que é, na verdade, um estado que tem a escravidão, né? A questão é que isso tudo se torna uma crise no momento que a escravidão é introduzida na colônia de Geórgia. Isso acontece em 1751, ou seja, posterior da sua saída de lá. E aí nós temos o grande desafio que uma das vozes a favor da introdução da escravidão no estado de Geórgia, acabou sendo um estado, então, no território, é George Whitefield. George Whitefield, o outro grande, famoso pregador, inclusive, eventualmente um pouco melhor em termos de ressonância, de números de pessoas que ele atingiu nas suas pregações poderosas. George Whitefield, na Geórgia, vai defender, e não somente defender, ele vai escrever uma carta, e diversas cartas, em defesa da introdução da escravidão por razões econômicas e também filantrópicas e bíblicas. Ou seja, ele está fazendo uma comparação da situação econômica dos diversos novos estados nos Estados Unidos e vai dizer a Carolina do Sul anda melhor do que nós e, segundo a análise dele, isso tem a ver com a introdução do sistema da escravidão. Ou seja, George Whitefield é não somente uma pessoa que administra uma realidade, mas uma das razões, e ele era uma pessoa importante dentro do sistema colonial, como pregador famoso, ele vai então lutar a favor da escravidão, da introdução da escravidão. Sempre, aí vem agora essa situação, né, bem tratando eles. Só que o que significa isso, bem tratar uma pessoa sob o regime da escravidão? Tá, peraí, professor, deixa eu entender aqui. Então, se eu entendi bem, Whitefield, que era um grande pregador, ou seja, alguém de renome e bem ouvido e respeitado, ele defendia a escravidão, né, esse sistema de escravidão, não teologicamente, mas economicamente, com argumentos econômicos. Ele não via conflito da fé dele com essa forma de se tratar seres humanos, digamos assim. E talvez nós precisamos dar entre aspas, crédito, mas o Whitefield nesta situação, ele certamente não pensava em tortura, violentação de mulheres, usar abuso de mulheres para reprodução, etc. Porém, ele usou argumentos bíblicos. Isso vai ser um dos problemas de Wesley. Se você estuda toda a mentalidade do Bible Belt, igrejas metodistas, batistas, especialmente que vão fazer parte da religiosidade sulista dos Estados Unidos, os argumentos sempre são bíblicos e a argumentação é muito simples. Eles vão dizer o fenômeno existe na Bíblia, ergo faz parte da vontade de Deus, ponto final. Inclusive, isso ainda tem um reflexo no tratados ou dos pensamentos de Wesley sobre a escravidão. Ele vai dizer, olha, nem vou usar muitos argumentos bíblicos, eu tenho outras razões para apresentar aqui, porque ele tinha noção que o retorno teria sido de imediato, mas está na Bíblia. É um fenômeno instalado e as reações do Paulo, por exemplo, do apóstolo Paulo, em relação, podem ser interpretadas para lá e para cá, mas não temos certamente uma rejeição totalmente clara e transparente, inclusive nas cartas paulinas sobre este assunto. Aqui temos interpretações de um não favorecimento, né? Por exemplo, a carta ao Filemão. Mas isso foi então usado, o argumento bíblico sempre foi usado em defesa da escravidão, da submissão da mulher, do maltrato do estrangeiro, muitas vezes, né? Então isso é uma longa história. Por volta dessa época, né, década de 50, né, do século XVIII, que o senhor comentou então que o Wesley vai ter esses primeiros contatos, digamos assim, com os escravos. Eita. É nessa mesma época também, né, que George Whitefield também coloca lá os seus textos em defesa desse sistema, e também na América do Norte, o Jonathan Edwards, que também viveu mais ou menos nesse período, se posiciona a favor. E é justamente nessa fase, né, professor Helmut, que Wesley publica ali o comentário, as notas explicativas dele do Novo Testamento, né, em 1756, que é onde ele começa, né, a se posicionar mais assim,
publicamente contra o sistema escravagista, né? Na verdade, nós temos uma nota relativamente clara, que é seu comentário do 1 Timóteo 1:10, onde ele vai falar de pessoas que roubam pessoas, né? E é uma referência, na verdade, ao transporte, a fazer escravos, né? E aqui fica evidente que não há uma relação positiva. Mas eu gostaria de fazer uma afirmação teológica. Qual é a diferença entre George Whitefield e John Wesley? Ambos do movimento metodista, um mais do lado calvinista do país de Gales, Whitefield, com suporte da Lady Huntington, ou seja, também um suporte importante financeiro, e o outro, então, de uma outra parte da Inglaterra. Qual é a diferença teológica? Eu acho que o grande disputa entre Whitefield e Wesley é relacionado com a compreensão do alcance da graça de Deus. Whitefield trabalha dentro de uma ideia de uma predestinação divina, enquanto Wesley foca na ideia da universalidade da graça, a graça universal. E estas duas ênfases teológicas, eles são acompanhadas por uma compreensão do mundo, por uma cosmovisão. Enquanto a compreensão da graça universal é tendencialmente sempre aberto para a inclusão de todos e a mudança, a capacidade do amadurecimento de qualquer pessoa, em qualquer tempo, e seja que for a sua condição, o seu gênero, seja que for, e trabalha a ideia da predestinação, é mais uma ideia não de mudança, mas de aceitação de condições, inclusive divinamente pré-configuradas. E me parece que normalmente é subestimado, nós fazemos teologia, deixamos isso claro, mas nós não percebemos que esses dois posicionamentos são ligados. A minha compreensão de um mundo fechado, onde mudanças sociais não são possíveis, é muitas vezes relacionados com uma religiosidade que está afirmando que as coisas, de fato, como eles se organizaram socialmente ao longo do tempo, representam uma vontade divina. E, por causa disso, eles não podem ser desfeitas, né? Os monarcas disseram, nós temos uma autorização divina e que cabe, então, ao povo obedecer. Então, esta ligação entre graça universal e o dinamismo que esta ênfase ao longo do tempo vai deslanchar, e a ideia da dupla predestinação, de fato, é um diferencial que me parece desdobrou-se no posicionamento social de uma aceitação do fenômeno de escravidão, e isso significa automaticamente, ao longo do prazo, também uma desqualificação, tanto em termos sociais, as capacidades educacionais e as capacidades religiosas também. Suponho eu que Whitefield não foi até este ponto. Acredito que ele entendeu que você pode pregar para escravos, para eles se convertem. Então, essas capacidades, ele não fez uma distinção, mas o estado social não foi atingido por isso. Então, essa é uma questão muito importante, a relação de teologia, cosmovisão, organização social. Sistema fechado, sistema aberto. Sistema que dá oportunidade para aberturas, e aí vai muita coisa ao longo do tempo. Direitos políticos, direitos sociais, direitos de minorias, todas essas questões num sistema fechado são não assuntos, porque o mundo já está perfeito. Que, na verdade, é a grande briga entre protestantismo e catolicismo, enquanto a ideia prevalece no catolicismo, que manter a ordem a melhor garantia da vida para todos, o protestantismo vai dizer que superar as deficiências da ordem estabelecida garante melhor a vida para todos. De fato, ênfase na tradição ou na abertura para novas oportunidades é um dado importante. Neste caso, então, Whitefield, na questão social, em relação aos escravos, optou para a versão anterior. Pessoal, vai ter que ouvir em câmera lenta aí, volta depois, é muita informação e das boas, hein? Continua, professor, eu tô aqui, só tô no mute, professor, vai lá, manda bala. Então, agora vamos um pouco para esta questão da organização do movimento. O Vinícius já mencionou a organização do movimento e como um movimento se organiza para mudar uma coisa, algo socialmente. Ela precisa trabalhar leis, porque a legislação é a
organização do espaço social, justiça, trabalho, direitos e deveres. Então, eles precisavam sair da zona do conforto da sua sociedade religiosa e precisavam, então, entrar no campo público. E você já mencionou o Wilberforce. Wilberforce é depois o presidente da comissão que vai bater este assunto. Aliás, historicamente, hoje, ele não é mais considerado tão importante. Inclusive, há algumas dúvidas dele, era realmente o grande líder deste movimento. Mas fora deste detalhe, o nome consta e para os metodistas sempre é bom, porque ele também tinha um contato com os metodistas. Mas vamos por partes. Então, quem traz as ideias? Os quakers, especialmente Anton Benezet, um quaker americano, John Woolman, um quaker inglês. Eles vão fazer uma coisa absolutamente interessante. Eles vão começar a escrever sobre a África. E o truque dele é genial. Eles vão citar negociantes, aqueles que fizeram negócio com a África. E esses negociantes, eles têm o interesse de interessar possíveis investidores nos seus projetos econômicos. E por causa disso, eles vão falar de uma forma positiva sobre a África. Em que sentido? Eles vão dizer, os povos lá são dignos porque são parceiros dignos, eles têm ética, eles têm estrutura, eles têm leis, a coisa funciona, ou seja, são, se não igual, algo que nós podemos, com o nosso patamar, trabalhar também. E o Benezet, então, ele vai trazer 3 textos, longos textos, onde ele vai descrever os povos e vai demonstrar e, com isso, deconstruir um dos argumentos mais baixos que existe na defesa da escravidão, que os outros não são seres humanos desenvolvidos. Wesley vai ler estes textos. O primeiro texto de Benezet é de 1762, outros seguem ao longo do tempo. Então começa, na verdade, a criar-se uma nova percepção dessa situação. Agora, acontece algo na Inglaterra, então Wesley começa a ler esses textos. Acontece que surge um processo, um caso jurídico em 1765, porque um escravo, que é o escravo de um inglês, ele vai viajar das colônias para a Inglaterra, e na Inglaterra ele continua sendo escravo, já que ele é escravo deste senhor inglês. Só que ele foge. Como a Inglaterra oficialmente não tinha escravidão no seu território na Grã-Bretanha, ele procura ajuda. E ele vai encontrar ajuda de um anglicano inglês, que é jurista, que é Sharp. Sharp vai, então, assumir com um conjunto de jovens advogados, 30 anos, bem no início da sua carreira. Eles vão começar a defender o caso, e se chama o caso de Somerset. Somerset é o nome do escravo, na verdade. E eles vão ganhar esta luta, porque, de fato, não tem escravos na Inglaterra. E isso é, de fato, uma elaboração jurídica muito minuciosa. E agora temos 3 nomes: Benezet, Sharp e Wesley. E eles vão começar a trocar informações. Eles trocaram seus livros que eles escreveram. Eles criam uma rede de informação. Isso vai uns anos, até então Wesley, em 1773, 74, vai escrever seus famosos pensamentos sobre a escravidão, que nós traduzimos com a ajuda de um professor doutor, hoje ele está nos Estados Unidos, Dr. Felipe Maia, que tinha a gentileza de transformar esse texto num belo português, e eu fiz depois ainda os comentários e algumas notas. Então, esse texto de 1774, ele na verdade cita bastante Benezet, isso sempre foi percebido, e cita também bastante Sharp, mas justamente na introdução e na finalização, capítulo 1, capítulo 5, ele tem genuinamente Wesley, que na verdade dialoga com a história da África e a razão jurídica contra a escravidão e dá uma moldura bíblica teológica. E a genialidade de Wesley, como ele argumenta? Então ele não vai dizer escravidão não existe na Bíblia. Ele vai dizer o princípio que transpasse o texto bíblico é sempre a combinação de justiça mais misericórdia. Deus é justo e misericordioso, e nós deveríamos ser promotores da justiça e da misericórdia.
E com isso, ele vai dizer na primeira parte, isso aparece como uma mantra, como o tom base, o tom do fundo de todo o texto, ele só vai dizer, olha, a África, pela sua cultura, demonstrou já justiça e misericórdia mais do que a gente. E depois ele vai dizer, a legislação ele deveria então representar justiça e misericórdia. Aí ele vai puxar o chá. E depois ele vai fazer apelo. Para quem? Aqueles que compram escravos, aqueles que transportam escravos e aqueles que financiam negócio com escravos, de abandonar isso, porque isso só é, de fato, a única reação possível se você é inspirado para a ideia, este cantus firme, né? Esta melodia do Evangelho, justiça e misericórdia. Professor, se eu tô pegando bem o fio da meada aí, é interessante que eu vou usar um termo que é anacrônico, né? Mas o Wesley tá fazendo aí teologia pública, digamos assim, da melhor espécie. Sim. Porque a gente pensa em John Wesley, a gente pensa, né, em escritos, em devoção, né, um grande homem de Deus e tal, mas a gente tá trazendo aqui, né, o senhor tá descortinando para nós um lado bem público, né, uma teologia bem pública. Wesley fazendo política, digamos assim. Eu tiraria a palavra mas, porque para Wesley é anglicano, como os luteranos no território luterano clássico, seja Alemanha ou Escandinávia, eles sempre se entenderam como representantes do pedaço. Não é um batista. Se você abre qualquer livro sobre a história batista, começa com a frase, nós fomos perseguidos. E que significa isso? Isso significa uma relação muito peculiar com seu contexto. Batistas não formam igrejas estaduais. E por causa disso, eles, nas suas melhores tradições, e também podem ser muito críticos ao uso da nação, que eles raramente fazem, mas tem algumas exceções na história. Agora, um anglicano não. Um anglicano é o dono do pedaço. Eu sou da igreja anglicana, da igreja inglesa. Wesley escreveu cartas para o rei, dizendo, olha, discordo com isso. Nós sabemos que essas cartas foram lidas e também nós nos perguntamos se ele não exagerou um pouco, porque não é, vamos dizer, atitude comum. Porém, ele entendeu sempre que a religião tem um aspecto interior e nós estamos agora traduzindo as notas de Wesley, né? Lançando uma Bíblia de Estudos John Wesley em maio, junto à SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. E que olha aí, peraí, ó, essa novidade aí, ó, fresquinha aqui então no Bibotalk, hein? Olha aí, ó, furo de reportagem. Em maio, é? Em maio. Da hora. Tem a sua mão, professor? O senhor tá por dentro dos estudos aí? Nós fazemos isso aqui do Centro dos Estudos Wesleyanos, junto com muitas outras pessoas, inclusive, por exemplo, o Vinícius, que está também conosco. Aí. E nesse texto, então, se você olha para algumas palavras, sempre ele fala exterior e interior. Aspecto interior da fé, ou seja, isso é muito mais conectado. E somos mais nós hoje, que tem uma lógica sofisticada cartesiana, onde nós falamos interior bom, exterior mal. Mas creio eu que o cristianismo, especialmente o protestantismo, nem teria sobrevivido dessa forma, né? E agora, então voltamos, eu não diria ele faz política, mas ele, dentro das estruturas políticas, isso são estruturas legais, ele procura um caminho, junto aos outros, de mover o parlamento para mudar a legislação. Isso é a questão que faz. Então, para isso, eles criam um grupo, que são um grupo a favor da abolição do transporte de escravos, composto, em sua grande parte, por grupos da margem da sociedade religiosa, os Quakers, no mínimo 50%, Mr. Wesley, que na época, 1774, já um pouco, digamos, socialmente estabelecido, ou seja, ele não é mais considerado alguém que está fazendo as coisas erradas, ele tem fama, e no fundo, Wesley usa a sua fama positiva para a causa. Enquanto Sharp e Benizet trouxeram ideias básicas, né, lado positivo de outros povos, então vamos respeitá-los na sua particularidade. A lei não é justa e precisa ser aprimorado. Wesley traz a sua fama e uma reflexão agora teológica
e ele vai inverter um argumento muito antigo a favor, que sempre foi usado teologicamente a favor da escravidão, que é a discussão da natureza humana. Enquanto a natureza humana, por muitos, foi usado para defender a escravidão, o Wesley vai inverter a lógica e vai usar o mesmo argumento dizendo por causa disso não. Também é genial. Isso é uma argumentação teológica, mas já também entra um pouco nisso. Gente, rapidinho, quero interromper aqui este podcast maravilhoso, esta aula que a gente está tendo para avisar vocês que a Mundo Cristão está com 45% de desconto no livro Explicação Clara da Perfeição Cristã, de John Wesley. Esta que é uma obra clássica do cristianismo e essencial para compreender a teologia de John Wesley, fundador do metodismo. Galera, essa obra, ela é simplesmente fundamental porque, como diz o professor e bispo emérito da Igreja Metodista do Brasil, Paulo Aires Matos, no momento em que a grande confusão teológica entre os evangélicos brasileiros, com sérias consequências para a prática da ética cristã, tanto na vida pessoal como na vida comunitária, a publicação de Explicação Clara da Perfeição Cristã pode ajudar-nos a melhor valorizar a prática da santidade de coração e vida e a redescobrir o segredo de andar como Cristo andou. Gente, o Paulo Aires Matos é um profundo conhecedor da vida e da obra de Wesley e ele recomenda demais esta obra. Então aproveita, 45% de desconto. E olha só, o link está aqui na descrição deste podcast. Mas olha só, aquela promoção que a gente estava com a Mundo Cristão na semana passada na BT Week, ela ainda continua até o dia 25 de maio. Aproveita. E olha só, 45% de desconto nos demais livros também. O link continua aqui na descrição deste podcast. Então aproveita e corre lá. Como é que os cristãos do tempo de Wesley, porque assim, se eu tô entendendo aí o fio da meada, já tinha, né, antes de Wesley, várias pessoas se manifestando contra, né, o transporte de escravos e todo esse sistema, mas também muitos outros cristãos dos mais variados lugares não viam problema nesse transporte de escravos e na utilização de escravos. Então esse grupo aí de que o Wesley, essa rede, né, como o senhor usa no seu livro, como é que isso vai caindo assim na mente das pessoas, né? Como é que isso vai repercutindo? Em primeiro lugar, é importante a estratégia. Mudamos a legislação. A questão da escravidão tem um impacto direto na economia, especialmente em Bristol, onde era o porto de onde as navegações, em sua grande maioria, saíram. Existem outros portos, mas Bristol era o maior. E Bristol era o centro dos metodistas, um dos 3 centros na Inglaterra. Ou seja, dizendo, nós somos contra a escravidão, Mr. Wesley também disse, isso significa eventualmente que nossa própria gente na igreja tem problema econômico. Ou seja, a coisa não era tão fácil assim, né? Não eram só os outros para mudar os seus hábitos. Isso tinha um efeito direto sobre os grupos sociais que também abraçaram a metodista. Teve também um momento um pouco posterior ao Wesley, né, professor? De que, por exemplo, além dessa questão da mudança de lei, de alguns metodistas fazendo um boicote, né, da produção de açúcar, né, já que ele era oriundo de mão de obra escrava, né? Isso é legal, isso seria uma segunda estratégia, muito obrigado por nos lembrar disso, que foi um movimento que os Quakers iniciaram, inclusive os Quakers dos Estados Unidos, junto aos Quakers da Inglaterra, e participaram alguns anglicanos, e acredito também alguns batistas e metodistas, sim, mas mais uma vez é um movimento em rede, né, que a gente percebe que uma das formas de sustentar o sistema é prestigiar açúcar de lá, porque isso fez parte do trânsito, né? Escravos para as Américas, armas, armamentos e álcool para a África, escravos para as Américas, e das Américas
basicamente nesta fase açúcar. Então, este triângulo econômico no Atlântico, então uma das formas de combater, então interromper este fluxo era diminuir a demanda de açúcar. Então, este protesto não usar açúcar das Américas era diretamente envolvido nesta luta. Agora, é interessante que chama a minha atenção em relação ao Wesley, este Benezet e Sharp, eles são 30 anos mais jovens do que ele. Mr. Wesley escreve a sua carta, seus pensamentos sobre a escravidão em 1784, onde ele tem, na verdade, 71 anos. Ele é já de idade, deixe-me corrigir, 1773 a primeira edição, e a primeira edição dos Estados Unidos já 74. Então, ele tinha 71 anos. Não é um homem jovem mais, e isso chama a minha atenção, esta competência na idade avançada ainda abraçar uma coisa dessa dimensão. Agora, a reação. De fato, eles precisavam mudar a opinião pública para dar suporte à mudança da legislação. E o meio que Wesley usou foi uma revista e seu tratado sobre a escravidão. Esta revista se chama Armenian Magazine e tem a ver com arminiano, né? Então, esta Armenian Magazine é uma revista que sai uma vez por mês e era, na época, acabou sendo a revista mais lida em toda a Inglaterra, né? Tem mais ou menos uma tiragem de 30 mil. E nesta revista, Wesley fala de muitas coisas em relação às práticas religiosas e sistematicamente conta histórias em relação e contra a escravidão. Então, ele cria uma narrativa contínua, quase uma brisa contínua, né? As ondas do mar sempre chegando, e aprofundando, mantendo um tema quente, importante. E isso foi uma contribuição que, ao longo do tempo, contribuiu para uma mudança da mentalidade, da percepção pública sobre este assunto, que depois favoreceu, quase uma geração depois, a abolição do transporte na década 30 do século XIX. Uau. Então, mais uma vez, estratégia. Nós temos 3. Para mudar as leis, nós precisamos influenciar a opinião pública, e para fazer isso também podemos nos envolver em tipo de greve, né? Não comprar açúcar. Agora, você fez, Bibo, um comentário sobre Mr. Wesley como uma pessoa espiritual. Me parece super entendendo que espiritual normalmente não é público. Né? Sim, não, eu fiz essa dicotomia proposital, professor, mas é legal que o que eu imagino que o senhor vai falar agora. Eu trabalhei isso muito na minha tese de doutorado, e como Wesley faz as conexões entre interior, exterior, privado, público, e eu sempre entendo que tem uma terceira esfera ainda, seria a pessoa, igreja, público. Que a igreja é um conjunto de indivíduos com um propósito religioso, que é mais do que o indivíduo, né? E fica evidente que acho que isso é a tradição anglicana, e eu diria a tradição luterana. Sempre quando uma igreja estadual, ela tem essa atitude de conectar isso, porque de uma ou outra forma ela é desafiada para isso. Movimentos religiosos que surgem e criam a sua narrativa e a sua próprio entendimento como movimentos perseguidos ou nas margens da sociedade, não chegam com uma narrativa sedimentada de uma presença pública. Eles precisam elaborar isso de outras formas, né? E às vezes eles invertem, né? A minha impressão é, por exemplo, que hoje, nesta discussão na quase de combate, de tomar posse, né, do público a partir do religioso, né? Isso tem um pouco a ver com esta história de nunca fazer de uma forma integrada parte do sistema. Então você é excluído ou você domina, mas você não tem o meu campo de uma interação pública diferenciada. Ou você é excluído ou você precisa reprimir os outros grupos, né? Então, nesta radicalização, que é simplesmente uma inversão, né, de uma situação. Eu sofri antes, agora os outros vão sofrer. E Wesley, ele certamente trabalha
ainda o conceito da cristandade, né? Ele não pensa em sociedades multireligiosas ou seculares, mas ele pensa já em sociedades multiconfessionais, e que Inglaterra, neste ponto, foi mais avançada que todos os outros territórios europeus, né? Você tinha católicos que eram, não vamos dizer, tolerados, não fazendo muito barulho. Você tinha presbiterianos, batistas, metodistas são um movimento dentro do anglicanismo, percebido desta forma, anglicanos. Então você tem diversidade religiosa, né? E isso acaba sendo também na minha leitura, uma das razões de desdobrar o direito para todos, inclusive para outras áreas do campo social, inclusive em relação à escravidão. O que é interessante para mim que ainda gostaria de dizer, que no meu estudo, mais e mais se estabeleceu a impressão que Mr. Wesley, não como um gênio, né? Muito mais com um aprendiz, né? Que aprende com outros e outros aprendem com ele, e eles encontram seu caminho a partir de uma reflexão e uma percepção contínua. E isso me parece muito mais interessante, né? Quando eu leio publicações, por exemplo, da CPAD, com todo respeito, né? Heróis da fé, né? Porque você sempre precisa ser um herói para ser direito, né? Será que normalidade, esforço e perseverança e fidelidade não tem uma contribuição ao longo do tempo, no mínimo tão importante como alguns heróis? Então Wesley para mim não era um herói. Wesley para mim era uma pessoa que inclusive em outras áreas não foi tão bem sucedida, mas que pela graça de Deus conseguiu fazer uma contribuição sempre junto a outros, né? A gente fala às vezes na teologia wesleyana, Wesley não inventou muita coisa, mas ele combinou muito bem, né? E negociou isso também muito bem com seus pares. Mas não tudo é sucesso nesta vida e também não precisa ser, isso eu queria dizer. Agora, na questão da luta a favor do abolicionismo, Wesley entra tarde, né? Você não tem narrativa Wesley jovem, Wesley meia-idade, não. De fato, ele entra quando ele passou 70, né? Já está tudo preparado, a coisa agora se sedimenta, é articulado, mas demora também, né? Só que esta demora acompanha a dinâmica geral da sociedade. Quando se abre a janela, né, estamos prontos quando a janela da história se abre para fazer mais um passo para frente. Que os pietistas chamaram sempre que Deus abre as portas, né? Mas às vezes a gente não está vendo as portas, né? Então acho que isso é uma competência que ele tinha e junto com ele muitos outros. Ok, então esse é um elemento que me parece interessante em relação ao John Wesley, a luta abolicionista. No livro nós temos mais uma coisa interessante, que são algumas cartas que nós traduzimos e também trazemos no inglês. 6 cartas que Wesley escreveu para, basicamente, membros desta comissão, deste primeiro grupo que vai solicitar uma comissão no parlamento, desta sociedade a favor da abolição do transporte de escravos. E estas cartas são muito interessantes, porque elas, mais uma vez, combinam de uma forma única, na minha leitura, uma visão pública com uma visão pessoal. Qual é o meu ponto aqui? Eu escrevo isso no meu livro. Mr. Wesley tinha uma ideia muito clara que deveria ser que piedade, que crente, que não é crente, talvez o não menos, mais um caminho, mas de qualquer forma ele tinha uma clareza que não todos são iguais, não. E como ele fala então com os agentes diferentes. Sharp, por exemplo, é mais um anglicano por batismo mesmo, né? Então nós não temos muitos relatos dele em termos de práticas religiosas vibrantes numa comunidade. Então Wesley trabalha com ele o tema da sua própria religiosidade também. Fala, olha, tem gente que não dá muito dando bola para Deus, mas olha, acredito aqui tem muita coisa que poderia também sustentar o seu caminhar, né? Outros, o Benizet, o Quaker, que é interessante porque é a princípio uma vertente religiosa que o Wesley anglicano e metodista não favoreceu tanto. Para ele ele vai dizer, olha, como está na Bíblia mesmo, nós dois estamos aqui, vamos avançar. Então você tem um tom
pastoral nestas cartas, né, onde Wesley, grande missionário, né, promotor do Evangelho, entregando Cristo para cada um, não, vamos dizer, se ometeu, não uma omissão nesta discussão da organização do movimento, e não deixar algumas dicas pastorais bem pessoais também nas cartas. E acho que isso também demonstra um pouco como o público e privado, a fé e o social estão de uma forma interessantemente integrados nas articulações de Wesley, inclusive na sua luta, nos seus pensamentos sobre a escravidão. Professor, muito legal tudo isso aí que o senhor tem falado, que bacana ver essa teologia de Wesley, né, tão prática, tão profunda. E quando que acontece, né, Wesley junto com essa rede, né, lutam, né, contra isso, lutam a favor da abolição. E quando que tem um efeito isso? O senhor mencionou alguma coisa que demora, mas a gente tem alguma data de quando dá o efeito de toda essa luta de Wesley e outras pessoas envolvidas nesse movimento? Então, talvez podemos falar de 3 datas. A primeira abolição da escravidão aconteceu, na verdade, não causado pelos movimentos religiosos, mas pela Revolução Francesa nos territórios franceses em 1780 e alguma coisa, em Haiti. Só que depois Napoleão vai reinstalar. Agora, o movimento do qual Mr. Wesley fez parte, esta Sociedade para a Abolição do Transporte de Escravos, recebeu e ganhou esta luta no parlamento inglês em 1834, ou seja, mais do que 40 anos depois da morte de Wesley, né? Que ocorreu em 1791. E outros assumiram a luta e continuaram. E agora, a abolição da escravidão, e acho que nós ainda estamos na luta, né? Porque mesmo que hoje nenhum país, a princípio, defende a escravidão como método, como forma econômica, nós temos ainda muitas situações semi-escravagistas, inclusive no nosso próprio país. E me parece que nós precisamos ser muito espertos para que isso não piorar. Então, existem leis, mas não sempre, até hoje, existem as situações, né? E aí acho que é um legado de Wesley de não se satisfazer com as aparências, né? A questão do direito de viver, de se mover, de fazer as suas escolhas, o respeito para o outro, inclusive nas suas diferenças mais possíveis, um movimento que está na tradição deste legado da luta dele ao lado dos abolicionistas. Então, nós temos, isso não é uma coisa do passado, uma coisa do presente, né? Nós temos hoje novos desafios, grandes quantidades de pessoas que não se movem mais porque eles foram escravizadas, mas porque eles não têm condições de vida. Nós falamos dos movimentos migratórios, que acabam entrando em situações semi-escravagistas, por exemplo, no norte da África. Quem passa por Líbia, por exemplo, né? Não tem leis, mas também não tem defesa das pessoas. Então, o tema que o ser humano tem direito, e eu diria direito por Deus, de viver de forma digna, este tema não é do passado, este tema é do presente. E fico feliz, por exemplo, movimentos como Exército da Salvação, né? Onde ele vai colocar as pautas da defesa dos direitos dos seres humanos em nossa sociedade em nome dos movimentos religiosos. Estas são lutas importantes. E então eu só posso convidar a parabenizar os nossos colegas do Exército da Salvação. Por acaso, entre aspas, também fazem parte da família wesleyana ou metodista, né? Mas isso não é a razão é a sua ação e a sua competência, especialmente na defesa das pessoas mais vulneráveis da sociedade, com uma longa tradição, e eles estão trazendo o tema de novo para as igrejas e também para a sociedade, sinalizando então uma luta a favor de novos abolicionismos que nós precisamos superar em procura responder, né, ao Evangelho de Jesus Cristo e à justiça, à misericórdia de Deus, como ela nos apresentada no Antigo e no Novo Testamento. Muito bom. Professor, que prazer, muito obrigado
por expor um pouco daquilo que o senhor aprofunda no seu livro John Wesley e a luta abolicionista, tá? Com edição bilíngue dos seus pensamentos sobre a escravidão. Obrigado mesmo por ter compartilhado com a gente aí esse tema tão importante e gostei muito da atualização. Aliás, sempre foi, infelizmente, é um tema atual ainda. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bibotalk. Muito obrigado também, e talvez podemos ainda compartilhar que o livro foi publicado pela ASTE, pela Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos, em 2019, e pode ser adquirido na página deles e, me parece, também em diversas livrarias evangélicas. Também gosto de agradecer pela oportunidade. Você me dá um espaço de articulação. Fico muito feliz pela oportunidade. Agradeço o Vinícius, que sempre também me parece estar na fronteira de explorar novas possibilidades de articular também o Evangelho. Eu acho que é muito exemplar. Então, agradeço também àqueles que vão escutar este podcast. Estou à disposição também de dar continuidade a conversas em diversas formas. Eu respondo convites. Alguém me convida a falar sobre o assunto ou melhor dialogar sobre este assunto. Estou à disposição também. Talvez podemos publicar no podcast depois o meu e-mail, helmut.renders@gmail.com. Tá ok, vai estar na descrição aqui. Gostaria de entrar em contato comigo e também pode questionar e discutir, para isso também estamos aqui. Muito bom. Vinícius, obrigado por essa pauta, meu irmão. Bibi, eu que agradeço aí, foi um grande prazer, participar aí com vocês, ouvir mais uma vez aí uma excelente aula, do professor Helmut. Maravilha, amigo. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Voltamos na próxima semana com mais um BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.